um cenário diferente aqui no nosso auditório aqui do Instituto Dante Pazanese e vamos discutir um caso bastante interessante hoje, comemorando o aniversário do Dr. Ibrahim, dia 24 de agosto, que infelizmente não estará conosco porque está comemorando o seu aniversário fora, mas a ele já mais uma vez, meus parabéns, Dr. Ibrahim. Então vamos hoje discutir um caso, nosso apresentador oficial é o Dr. Eduardo Silveira, e no final a doutora Amanda Batalha fará algumas considerações sobre o caso clínico. Então vamos já dando início, chamando o doutor Eduardo Silveira, que está aqui do meu lado, para apresentar o caso. Por favor, Eduardo. Olá a todos, meu nome é Eduardo, eu sou residente clinicamente do Hospital Heliópolis e vou apresentar o caso de hoje do Bioarquimagem. Então, nós temos um caso de um paciente do sexo masculino, 32 anos, procedente de Poços de Caldas, Minas Gerais. Ele veio encaminhado ao Instituto Dante Pazanese de Cardiologia no mês de dezembro, com relato de palpitações e dispneia, com classe funcional 3, de início a 9 meses, em setembro de 2008. Como antecedente, ele é um paciente hipertenso, anticoagulado por uma fibulação atrial, e de familiar, ele tem um pai hipertenso também, com uma história de insuficiência cardíaca. Medicações de uso contínuo, o paciente fazia uso de Marevan, 5 mg dia, digoxina, 0,25 mg e furosemida, 20 mg dia. No exame admissional, o paciente apresentava uma PA de 120/80, a ausculta cardíaca tinha bulhas irregulares, sem sopros, a turgência tinha turgência jugular patológica, murmúrio vesicular presente, sem ruídos adventícios, fígado subrebocostal e apresentava nodulações subcutâneas difusas, além de baqueteamento digital. Laboratório, o paciente apresentava uma função renal com create 0,6, ureia de 41, potássio de 4,4 e sódio de 137. Esse era o eletro na ocasião. Doutor Maicon, você quer nos dar o laudo do eletro, por favor? Sim, boa tarde. Bom, obrigado, doutora Adileide. Diante do eletro que a gente consegue ver um ritmo de fibrilação atrial, que é o que mais chama a atenção, e uma sobrecarga ventricular com padrão de strain. Tá? Não tem muitas outras coisas que a gente pode tirar desse eletro. O paciente evoluiu, então, em dezembro de 2009, após a investigação do caso aqui no Instituto Dante Pazanese, foi feito o diagnóstico de pericardite constritiva, foi submetido à pericardiectomia no dia 14 de dezembro de 2009. No ato cirúrgico também tem descrito no prontuário que foi realizado o controle de ritmo devido a uma FA, com cardioversão elétrica no centro cirúrgico, com retorno ao ritmo sinusal. O paciente recebeu alta hospitalar. O paciente recebeu alta hospitalar no dia 21 de dezembro de 2009, com varfarina conforme o TP e amiodarona 200 mg 2 vezes ao dia. Posteriormente, saiu o laudo da biópsia, revelando uma pericardite crônica discreta, com extensa fibrose e calcificação, tecido tímico em involução no tecido gorduroso adjacente. Posteriormente, foi realizada uma radiografia de tórax. Ele tem aqui a esternorrafia aqui com fio de aço, né? Mas sem complicações. Nós fizemos aqui um evolutivo dos ecocardiogramas do paciente desde 2009 até 2019. Então, aqui a gente nota um átrio aumentado, sem hipertrofia de septo e parede posterior, e o ventrículo também não encontrava-se muito dilatado. No último aqui ele deu uma leve aumentada, e a fração de ejeção também do paciente, durante todos os ecos, era preservada. Agora nós vamos chamar a doutora... Deixa eu só fazer um comentário antes da gente passar para o ecocardiograma, que vai ser mostrado pela doutora Andréa Vilela, eu queria fazer algum comentário sobre esse paciente, já que ele fez o diagnóstico, tivemos dele o diagnóstico ecocardiográfico de exames de uma pericardite constrictiva, nós esperávamos que esse paciente operasse, fizesse uma pericardiectomia e ele tivesse uma evolução boa, ou resolvêssemos o quadro de insuficiência cardíaca. Mas, para esse paciente especial, não foi bem isso que aconteceu. Ele evoluiu ao longo do tempo,
com sinais de insuficiência cardíaca, com fibrilação atrial de início, né? Depois ele reverteu para ritmo sinusal, e o diagnóstico posterior ficou um pouco difícil de ser esclarecido. Esse exame que vamos trazer hoje do ecocardiograma é o exame feito hoje, o paciente veio do interior para fazer esse ecocardiograma hoje, para vocês verem que a evolução não foi aquela esperada após uma pericardiectomia. Por favor, doutora Andréa. Bom, boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui. A gente sempre aprende muito com a doutora Edileide. Então, vou passar aqui na primeira imagem. A gente tem aqui na parte superior esquerda do slide um paresternal longitudinal e na parte superior direita um eixo curto. Então, chama a atenção aqui o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, essa movimentação de como se fosse uma retificação, uma movimentação anômala do septo, e a gente chama isso com padrão de interdependência ventricular. A gente, se vocês forem ver aqui embaixo, a gente deixa o paciente monitorizado, que é o eletrocardiograma, e em cima a gente tem o espirômetro. Tá? Essa avaliação, quando a gente tem uma suspeita de pericardite constritiva, é muito importante porque existe realmente uma alteração das dimensões das câmaras ventriculares e da movimentação do septo conforme a inspiração e expiração do paciente. Então, na inspiração, que a gente vê quando tem essa elevação aqui da curva, a gente tem um aumento do retorno venoso. Então, vai aumentar a quantidade de sangue dentro da cavidade ventricular direita. E como o coração está contido dentro, como se fosse uma carapaça do pericárdio parietal, ele não tem como se encher, aumentar a sua dimensão, a não ser como se ele empurrasse o septo do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo. E na expiração, em que a gente tem um aumento do enchimento diastólico do ventrículo esquerdo, ocorre exatamente o oposto. O ventrículo esquerdo ele não tem como acomodar o volume que ele está recebendo pela válvula mitral, do refluxo, da quantidade de sangue que volta pelas veias pulmonares, átrio esquerdo, válvula mitral, ventrículo esquerdo. E aí, para ele acomodar esse volume, ele empurra o septo para o ventrículo direito na expiração. Então, fica mais evidente aqui, principalmente aqui que a gente chama que é o modo M, existe essa, na inspiração, você vai ter no começo da diástole um stop do enchimento, né? Então, ele começa a encher, o ventrículo esquerdo ele abre, ele começa a se dilatar, existe essa movimentação do septo e ele para, ele tem um stop, exatamente por conta dessa constrição do pericárdio ao enchimento diastólico. Tá? Outra coisa que chama atenção nessa imagem é esse espessamento aqui, principalmente relacionado à parede inferolateral, um espessamento do pericárdio parietal. Do visceral, a gente consegue ver que ele fica bem justo ao epicárdico e tem esse espaço bem pequenininho entre o pericárdio visceral e o parietal. Ambos espessados, mas no parietal parece que tem um pouco de calcificação. Fica também evidente isso no eixo curto. Então, existe aí imagem de espessamento do pericárdio parietal com pontos de calcificação, principalmente relacionados à parede inferolateral e lateral do ventrículo esquerdo. Na próxima, aqui nessa imagem, é para mostrar para vocês o tamanho das dimensões das cavidades atriais. Então, a gente tem um diâmetro anteroposterior do átrio esquerdo de 70 milímetros de mercúrio, de 70 milímetros, o volume indexado à superfície corpórea do átrio esquerdo com 115 ml por metro quadrado, e o volume do átrio direito, 52,6 ml por metro quadrado, quer dizer, um aumento importante biatrial. Considerando o valor normal, né, para o átrio esquerdo é abaixo de 34 ml quadrados,
e para o átrio direito é abaixo de 32 ml por metro quadrado. Aqui a gente tem um 4 câmaras tridimensional, e a gente consegue ver de novo essa interdependência do septo durante o enchimento. Então, na inspiração, existe um rechaçamento do septo para o ventrículo esquerdo. Tá? A gente consegue ver tanto aqui no tridimensional quanto no bidimensional. Essa aqui, então, quando eleva, sobe essa curva aqui embaixo, que é o espirômetro, ou seja, na inspiração, eu tenho rechaçamento do septo interventricular do ventrículo direito para o ventrículo esquerdo, com o intuito aí de acomodar o volume do retorno venoso. A fração de ejeção pelo tridimensional do ventrículo esquerdo ficou reduzida. Hoje ele estava com uma fração de ejeção de 46%. E o paciente tinha um refluxo tricuspídeo mínimo, e o FAQ do ventrículo direito também estava reduzido, deu 29%. O valor normal é acima de 35%. O que chama a atenção no ventrículo direito são as dimensões dele, né? A porção basal é bem reduzida, como se ele tivesse dimensões no limite inferior da normalidade, um pouco reduzida mesmo. E a impressão que dá é que é como se ele tivesse um abaulamento aqui da região apical. E, ao mesmo tempo, como se essa parede lateral do ventrículo direito tivesse aderida ao pericárdio espessado, pericárdio parietal. Então, você vê que ele como se ele tivesse, ele não movimenta tanto e ele acompanha ali o pericárdio parietal, como se ele tivesse realmente uma adesão. Então, eu não sei se esse abaulamento aqui, que a gente vê na ponta do ventrículo direito, está relacionada à própria pericardiectomia parcial, que ele fez, talvez, nessa região apical, e aí a gente vê esse abaulamento aqui, ou se foi a forma que o ventrículo direito encontrou de acomodar o volume de retorno venoso. Então, como ele não consegue dilatar aqui, ele não consegue acomodar aqui, ele acabou abaulando mais distal. Está dando para entender? O paciente tinha um refluxo tricuspídeo muito pequenininho, né, mínimo, então a gente não conseguiu fazer a curva para medir a pressão sistólica de artéria pulmonar. Então, a gente pegou aqui o fluxo do tronco da pulmonar, né, e aí a gente consegue medir a pressão pulmonar média, que ficou estimada em 24,4 milímetros de mercúrio. O valor normal é abaixo de 25 milímetros de mercúrio, então, sem sinais de aumento da pressão sistólica da artéria pulmonar. A gente conseguiu aqui documentar para vocês a variação do fluxo transmitral e do fluxo tricuspídeo. Na pericardite constritiva, existe uma alteração das velocidades dos fluxos de acordo com o momento da respiração. Então, na inspiração, que é quando eu tenho essa elevação aqui da curva, a gente tem uma redução da velocidade da onda E, do fluxo mitral, e na expiração, a gente tem um aumento da velocidade da onda E do fluxo mitral. Quando essa variação ela é maior que 40%, fala a favor de realmente você ter uma repercussão, aí provavelmente secundária a uma pericardite constritiva, sinais de restrição ao enchimento diastólico durante a inspiração. E aqui na tricúspide a mesma coisa. Na inspiração, eu vou ter um aumento da velocidade do fluxo tricuspídeo, e na expiração eu vou ter uma redução. E essa variação foi de 60%. Geralmente, quando maior que 50%, também é um achado importante, sugestivo de pericardite constritiva. Aqui, para ficar mais evidente para vocês, paciente na inspiração, em que a gente tem um aumento do retorno venoso, então a gente tem a dilatação da câmara direita, o rechaçamento do septo interventricular e redução da cavidade ventricular esquerda. Na expiração, em que a gente tem uma redução do retorno venoso e um aumento do enchimento diastólico do ventrículo esquerdo, eu vou ter um aumento da dimensão do ventrículo esquerdo com redução da cavidade ventricular direita. Isso é que a gente chama de interdependência ventricular.
Deixa eu ver se eu consigo. Não está rodando. Consegue fazer rodar aí, Tito, para mim, por favor? Bom, esse paciente tinha um refluxo mitral mínimo. Enquanto o Tito está tentando fazer rodar, André, eu queria fazer duas perguntas. Tá. Primeiro, uma coisa que chama atenção a gente olhando esse exame é que parece que o septo, por conta dessa interdependência ventricular, parece que é a parede que mais se mexe no coração. Ele fica ativo, o septo hiperativo, né? Podemos dizer assim. Exatamente, porque na parte que a gente vê, principalmente no 4 câmaras, que são as paredes laterais do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito, é onde o paciente parece que tem maior espessamento do pericárdio parietal e é onde parece que tem até uns pontos de calcificação. Então, a mobilidade dessas paredes é realmente muito reduzida. A segunda pergunta que eu queria lhe fazer é sobre a espessura de parede, porque uma das complicações de muito tempo de constricção pericárdica é atrofiar o músculo. Ele tem uma atrofia e, às vezes, o paciente não tem um bom sucesso à cirurgia porque ele tem uma função reduzida por falta de se espessar durante a cisma. Você notou alguma coisa para menos a espessura de parede nesse caso? Do septo está em torno de 5, 6 milímetros, é bem reduzida a espessura. Da parede posterior é em torno de 8. E a espessura da parede do ventrículo direito é bem reduzida. É bem abaixo do que a gente está acostumado a ver. E a disfunção de VD, você diria que era uma disfunção sistólica grave? Não, ficou discreto. Os dois ficaram discretos. Então, ele está com uma disfunção sistólica biventricular de grau discreto. Mas, na sua opinião, o problema principal aí parece ser a constricção. Sim. Eu vou mostrar aqui a análise da função diastólica. Deixa eu ver se consegue colocar. Só não estou vendo aqui, Tito, para mim. Doutor Fernando Scolari, você está com a gente? Eu boto aqui, Andréia, um minutinho só. Tá. Ó, na tela tá... Te ouvindo sim. Como é que está em Toronto a temperatura? Tá ótimo, 26 graus hoje com sol. Que bom. Você tem alguma pergunta para a doutora Andréia, Fernando? Sim, nossa, excelente caso, muito desafiador, né? Pacientes difíceis de se manejar, ainda mais quando, eventualmente, a pericardite constritiva, a gente acaba diagnosticando. O paciente, às vezes, passa por vários colegas e não se faz o diagnóstico e a indicação cirúrgica acaba sendo um pouco tardia. Foi feita alguma forma de avaliação etiológica dessa pericardite constritiva, considerando que tuberculose é muito prevalente no nosso meio e poderia ser um fator perpetuador da inflamação local? No caso, ele fez uma biópsia, né? Todo o fragmento de pericárdio foi retirado na cirurgia, ele foi analisado e não se encontrou nada específico, só fibrose mesmo, extensa, mas nada específico que pudesse nos apontar nessa direção. Aquela biópsia que ele mostrou, que o doutor Eduardo mostrou, sim. Bom, então, aqui em 4 câmaras, o fluxo mitral, o paciente tinha uma válvula mitral com espessura normal, a abertura preservada, um refluxo mínimo. Ele faz episódios de arritmia, tá, de arritmia supraventricular, mas faz episódios de ritmo sinusal. Então, foi possível avaliar aqui a relação da onda E com a onda A, tá? Então, ele tem uma relação de padrão restritivo, de enchimento diastólico. Uma outra coisa que chama a atenção é o Doppler tecidual, que na pericardite constritiva você tem a velocidade da onda E' do septo bastante aumentada, que, né, no caso dele deu de 16, acima de 9 a gente já considera uma velocidade aumentada. E, em contrapartida, a velocidade da onda E' na parede lateral ela é reduzida, exatamente por conta dessa restrição de mobilidade. Então, a onda E' dele deu de 4, a gente chama isso de ânulus reverso. Tá? A gente conseguiu também registrar o fluxo da veia pulmonar. Então, a gente, geralmente, o normal, a gente tem uma onda S grande, uma onda D pequena, né? E a reversa.
E, nesse caso, a gente tem uma onda S bem pequenininha e uma onda D bem aumentada, o que corrobora aí, está relacionado ao aumento da pressão do átrio esquerdo. Então, quando começa a ter o enchimento diastólico do átrio esquerdo, o fluxo sistólico do enchimento pelas veias pulmonares, ele se faz reduzido porque ele encontra um átrio com uma pressão já aumentada. Então, o enchimento se dá exatamente no momento da diástole, onde você começa a ter uma redução da pressão do átrio esquerdo, e aí você consegue encher aí o átrio esquerdo. Então, trata-se aí de uma disfunção diastólica grau 3. E aqui também não vai rodar. Vamos ver se o Tito consegue fazer rodar, mas aqui é um 3D do eixo das cavas. Esse paciente tinha dilatação tanto da cava superior quanto da cava inferior, com uma variação respiratória reduzida da cava inferior. A gente pegou um diâmetro diastólico de cava inferior em torno de 26 e uma variação respiratória de 38%, o normal é acima de 50%. O que a gente consegue ver, se você consegue fazer rodar aqui, Tito, o colorido. O que acontece é, durante a inspiração, como a gente tem na inspiração um aumento da pressão negativa intratorácica, aumenta o retorno venoso. E na expiração, esse retorno venoso reduz, e em contrapartida a gente tem um aumento do fluxo nas cavidades esquerdas. Então, quando a gente avalia aqui o fluxo na cava inferior e na supraepática, o paciente com pericardite constritiva, na expiração, em que a gente tem uma redução da entrada de sangue nas cavidades direitas, pode acontecer de você ter um fluxo reverso diastólico na supraepática. E a gente pode ver isso, às vezes, em insuficiência tricúspide importante, mas a gente também pode ver isso na pericardite constritiva. E a gente chama isso de onda D reversa em supraepática. Ficaria bonito se tivesse colorido aqui, movimentando. Deixa eu ver se eu consigo. Enquanto esperamos, vamos ouvir o Fernando Scolari. Você já teve alguns casos de pericardite constrictiva, Fernando, que você operou o paciente, ficou tranquilo que ele ia sair muito bem, sem insuficiência cardíaca, e acontece isso também, ele não melhora? Ele persiste com o quadro de pericardite constrictiva? Eu não opero ninguém, né, doutora Edileide? Hã? O quê? Não, brincadeira. Não, eu acho que é bastante comum, assim, lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né, onde eu fiz a formação, a gente acompanhou alguns casos, assim, e não incomum encontrar os pacientes justamente, assim, já numa fase mais avançada, né, que, embora se retira, o pericárdio, principalmente do ápice ali, né, que restringe mais o ventrículo, o paciente muitas vezes não melhora. E, inclusive, eu ia fazer uma pergunta sobre se ele já tem alguma sinal de disfunção hepática ou início de cirrose, porque um pouco assim, meu viés, né, eu trabalhei em equipe de transplante, é um caso que, né, já foi feito o tratamento padrão, não há uma melhora e pode ser que esse paciente precise de terapias avançadas, né? E já entender em que momento do processo esse paciente está e fazer essa estratificação, às vezes, de forma um pouco mais precoce, pode auxiliar mais à frente. A questão é que, normalmente, a gente faz sempre uma pericardiectomia parcial. O cirurgião só tira o pericárdio anterior. Tanto que a Andrea viu que tinha um pericárdio posterior ainda espessado e calcificado. A questão é quanto isso pode inflamar de novo o pericárdio e levar esse quadro atual, e se uma reintervenção poderia ser útil, né? Eu vi recentemente uma série da Mayo Clinic que eles fizeram alguns sinais que podiam, que a doutora Amanda vai nos contar, prever se uma reintervenção sobre o pericárdio pode resolver o problema. Já tivemos alguns pacientes que a gente reoperou e que ficaram muito bem depois de uma nova pericardiectomia. Doutora Andrea.
Acho que é isso, né? Não sei se consegue voltar ao último slide só para eu mostrar o fluxo. A gente realmente não conseguiu fazer rodar a imagem. Será que dá? Deixa eu ver aqui. Tirou, né? Ok, então acho que Tirou? sim. Então, vamos continuar. Então, pronto. Obrigada, doutora Andréa. Prontinho. Então, vamos continuar, doutor Eduardo. Certo. Não estou conseguindo colocar para apresentar. Não estou conseguindo colocar para apresentar. Deixa eu agora. Deixa eu ver, estava travado a tela. Certo, retomando aqui. Então, do eco a doutora já falou. A evolução desse paciente, temporalmente, ele retorna para a gente 10 anos depois, em outubro, 17 de outubro de 2019, referindo uma dor torácica em hemitórax esquerdo, tipo queimação, com duração a 1 ano, que piora com os moderados esforços, sem irradiação, de moderada intensidade, com duração de segundos. Dispneia classe funcional 2, tinha turgência jugular patológica e refluxo hepatojugular também. Dia 1º de janeiro de 2020 ele retorna com uma proposta para ser internado, com uma proposta para uma possível terapêutica e avaliação de pericardiectomia. A ressonância agora, Dr. Roberto Tuma. Então, essa seria a segunda cirurgia, a segunda pericardiectomia nesse paciente, e foi quando a gente analisou a ressonância e resolvemos ponderar bastante sobre essa segunda intervenção. O Roberto Tuma vai nos mostrar a ressonância desse paciente. O Roberto hoje está no lugar do doutor Ibrahina, que está fazendo aniversário, não pôde comparecer, está de férias também. Olá, doutora Edileide, doutor Niomen. Obrigado pelo convite. É uma tarefa impossível, né? Substituir nosso mestre, o doutor Ibrahim. Mas ele merece todas as homenagens hoje e agradecer estar aqui. Bom, é um caso muito interessante, muito rico realmente. E a doutora Andréa já apresentou muito bem o ecocardiograma. Na ressonância, o que a gente vê? Desde as imagens localizatórias, a gente já consegue ver essa dilatação biatrial importante, com esse aumento importante da espessura pericárdica. O paciente fez 2 ressonâncias, a primeira em 2017 e a segunda ressonância ele fez em 2020. Eu vou mostrar as duas, vocês vão entender por quê, porque elas têm uma diferença. Aqui na Cine 4 câmaras, a gente vê uma disfunção biventricular discreta. O VD aqui nessa ressonância chega a ser, a dos 2 ventrículos, na verdade, chega a ser moderada, e a gente já começa a ver essa imagem aqui de hipossinal intraatrial direita na ressonância de 2017. No 2 câmaras, a gente novamente vê a dilatação atrial esquerda e vê a disfunção ventricular esquerda moderada. Esse aqui é uma Cine 2 câmaras do direita, para a gente ver melhor essa imagem de hipossinal intraatrial direita, que é bem delimitada, tem um hipossinal nessas sequências, e num paciente com um baixo fluxo desse, com uma disfunção ventricular direita, a principal hipótese é de trombo. Aqui mostrando as imagens de Cine eixo curto,
em que a gente, novamente, vê um biventricular moderada e também vai ver esse movimento do septo, tipo o septal bouncing, que é característico de situações em que há uma pressão intraventricular aumentada. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim, Roberto, estamos vendo muito bem. Aqui uma situação interessante. Essa é uma sequência, o duplo, o IR, que a gente vê, novamente, o espessamento pericárdico, vê que ele tem algum grau de hipersinal ainda, caracterizando algum grau de edema pericárdico, algum grau de inflamação pericárdica. E a gente também olha umas imagens de hipossinal, essas imagens pretas aqui, que inferem que deve haver também calcificação pericárdica. Na radiografia que já foi mostrada, confirmam isso, que a gente já consegue ver algum grau de calcificação pericárdica, confirmando esses achados do duplo IR. Um outro achado importante que a gente tem nesses exames de ressonância magnética é com relação à massa do ventrículo esquerdo. A gente vê que tem uma espessura miocárdica diminuída globalmente. A gente mede aqui na diástole final uma espessura miocárdica de 5 milímetros. Um outro critério que a gente utiliza para avaliar essa atrofia miocárdica seria uma relação do volume diastólico final com a massa. Se essa relação é menor que 1, sugere também a atrofia miocárdica, e é o que a gente encontra nesse paciente. A massa foi estimada em 54, com volume diastólico final 140, indexado de 69, inferindo essa informação de atrofia ventricular. Nessas imagens aqui de perfusão, a gente faz também para avaliar melhor aquela imagem que a gente viu intraatrial direita, o miocárdio perfunde bem. E aqui a gente vê bem essa falha de enchimento intraatrial direito, bem delimitada. E a gente continua com nossa principal hipótese de trombo intraatrial direito. Na sequência de realce tardio, a gente não vê área de realce tardio miocárdico, não vê fibrose miocárdica pela técnica do realce tardio. A gente vê um realce atrial que está relacionado a essa dilatação e essa sobrecarga de volume. E a gente vê que essa imagem intraatrial direito não realça, confirmando a nossa hipótese de trombo intraatrial direito. Indo agora para as imagens de 2020. Só lembrando, Roberto, nessa época ela estava em fibrilação atrial, né? Ele estava em fibrilação atrial, esse paciente, que agora não mais, né? Por isso que a doutora Andrea não viu mais o trombo no átrio direito agora, em 2017. Legal, doutora. Nós também não. Abrindo aqui a ressonância de 2020. Só um segundo que está abrindo aqui. Na ressonância de 2020, a gente observa uma melhora discreta, concordando com o ecocardiograma, que antes era uma disfunção moderada biventricular e agora uma disfunção discreta biventricular, mostrando ainda essa imagem de constrição, a porção média do ventrículo direito, que mostra, que evidencia a constrição pericárdica. Aquela imagem de hipossinal no átrio direito desaparece,
né, o paciente voltando para o ritmo sinusal, com a anticoagulação, mas ainda a gente vê, mesmo no estado pós-operatório, a gente vê aqui a esternorrafia, que o paciente mantém a constrição pericárdica. Só confirmando aqui, mostrando a perfusão. E a gente não observa mais aquela falha de enchimento intraarterial direito, então essa questão do trombo foi resolvida, mas seguimos com essa constrição pericárdica, com essa pericardite constritiva, mas o eco e a ressonância mostram isso que a doutora Edileide falou. Uma diminuição da espessura do miocárdio, inferindo uma atrofia ventricular, e aí a decisão de intervir, isso deve ser levado em consideração, né, doutora Edileide? Isso mesmo, Roberto, uma situação complexa que a gente viveu, inclusive a gente internou esse paciente, acho que o Eduardo vai comentar agora, né? E a gente pensou, reconsiderou, pensou, e a gente, até hoje a gente continua pensando, inclusive o paciente está aguardando até o posicionamento da nossa reunião de hoje, se a gente vai ter coragem de indicar a cirurgia para ele ou não. Por favor, doutor Eduardo, você continua. Obrigada, Roberto. Então, retomando aqui, o paciente ainda na internação, em janeiro de 2020, motivo pelo qual ele esteve internado para a decisão de uma possível segunda pericardiectomia, foi decidido, analisando a ressonância em questão, por apresentar paredes ventriculares muito finas, com risco de complicação cirúrgica e por pouca sintomatologia no momento, optado por tratamento clínico. O paciente retorna para a gente 1 ano depois, mantendo dispneia classe funcional 1, sem piora recente. Referia uma dor precordial com irradiação para membro superior esquerdo, sem relação com esforços, duração de segundos. O ritmo cardíaco no momento da avaliação era irregular, com presença de edema de membros inferiores discreto, sem urgência jugular patológica. O paciente fazia uso de furosemida, né, 40 mg, 160 mg dia, espironolactona, carvedilol, enalapril e varfarina, conforme o TP. Agora, no próximo slide, eu vou chamar o Dr. Maicon para... Tá. Bom, só para que a gente possa resumir a ideia, esse slide do racional da dúvida. Né, eu queria só que, por gentileza, eu pudesse apresentar o slide, só para a gente poder falar melhor. Tá? É um paciente que, só para relembrar o conceito, ele tem uma cardiopatia atrial pela presença da FA, um átrio esquerdo grande e também um direito grande, a presença do trombo e a presença do realce tardio atrial. Só para a gente não esquecer dessa entidade, que é consequência de toda a evolução do quadro. Além disso, ele tem todos os comemorativos de uma cardiopatia restritiva, tanto o ventrículo que não cresceu, tanto o ventrículo fino, um pericárdio espessado, né, com todos os volumes reduzidos, e a disfunção que vem em progressão. E esse paciente é um paciente que está em classe funcional 1, a despeito do que a gente esperaria com esses átrios grandes, mas ele só está assim em função de uma alta dose de diurético, né, mantendo alguns sinais indiretos de hipervolemia com esse refluxo hepatojugular presente. Então, na nossa hipótese final, é uma pericardite constitutiva recidivante, de uma evolução de tardia de aproximadamente 11 anos, e a nossa dúvida está mantida. Vamos fazer tratamento clínico ou tratamento cirúrgico para esse paciente? Dentro do contexto anatômico desse coração, essa parede ventricular esquerda realmente influencia, sim ou não? Essa é uma grande dúvida que a gente tem. E, se for, quando abordar? Né? Essa é a grande questão que a gente vai trazer em discussão agora com a aula da doutora Amanda. E o doutor Fernando Scolari ainda levantou a terceira opção de um transplante, que eu acho que não teria ainda muito como a gente considerar essa hipótese, porque o paciente está funcionalmente muito bem. Mas como dizer que ele está bem precisando de uma dose tão elevada de diurético, né, com todas as alterações de eco e de ressonância que a gente viu? É difícil dizer que ele está em classe funcional 1. Qual a sua opinião, doutor Tito? Não, eu queria só comentar que na imagem que o Tuma mostrou tem um realce tardio e no ventrículo direito também, né, mostrando uma área disfuncionante ali mais no ápice, e que se mantém todo o quadro dele. E que ainda bem que o trombo sumiu, basicamente isso. Mas me parece que é um caso que seria uma indicação cirúrgica, né? Eu não sou especialista na área,
mas eu fico um pouco E você receoso. não achou interessante a morfologia do ventrículo direito? Ele ficou bem diferente do habitual, que é triangular, ele ficou parecendo um tubo, né? Isso, A tem uma área de doutora Amanda vai compressão. mostrar esse aspecto que fica com a pericardite constrictiva. Quer comentar, Roberto, alguma coisa sobre a morfologia do VD? Quero sim, doutora. Essa imagem mostra bem, e mostrando aqui o que o Tito falou da área de realce tardio no ápice do ventrículo direito, a região médio-basal, que a gente observa a maior constrição, coincide com a área de calcificação e de maior espessura do pericárdio, né? Então, o ventrículo direito é uma câmara de baixa pressão, né? Que é modelada pela médio apical, pelo espessamento pericárdico e pela constrição, aqui a área de calcificação, e por outro lado na base tem essa dilatação pela já fibrose miocárdica que a gente infere, né? Realce tardio em ventrículo direito sempre é um desafio, o Tito confirma isso, mas são esses fatores que delimitam essa forma do ventrículo direito. Perfeito. Agora eu vou pedir para a doutora Amanda fazer uma revisão sobre cirurgia num caso como esse. Por favor, doutora Amanda, batalha. Bom dia a todos. Eu sou a Amanda, R2 de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês. Agradecer à professora Lidia Leite pela oportunidade. Falando um pouco da pericardite constrictiva, existem 3 síndromes compressivas do pericárdio. E a pericardite constrictiva é uma delas, as outras 2 é o tamponamento cardíaco e a pericardite efusiva constrictiva. A definição é um resultado de formação de cicatrizes no pericárdio que leva à perda da elasticidade normal do saco pericárdico. Isso tipicamente ocorre num acometimento crônico de pericardite, mas existem algumas variantes que incluem uma forma subaguda, transitória e oculta. Aqui a doutora Andréia já tinha falado bastante, de uma forma muito melhor, mas na fisiologia normal, durante a inspiração, a pressão intratorácica diminui. Isso leva ao aumento do retorno venoso, e o pericárdio se expande e acomodando o aumento do volume. Mas na pericardite constrictiva, como o pericárdio está espessado e rígido, com a inspiração, o aumento da pressão da cavidade, com a diminuição da pressão intratorácica, a pressão venosa pulmonar diminui, porém a pressão intraventricular aumenta, no ventrículo esquerdo aumenta. Isso faz com que diminua o volume no ventrículo esquerdo, fazendo uma diminuição no gradiente transpulmonar. Para ocorrer a expansão no ventrículo direito, então ocorre o deslocamento do septo intraventricular para o lado esquerdo do coração, fazendo então a interdependência ventricular, como a doutora Andréia já tinha explicado. Na investigação inicial, quando há suspeita de pericardite constrictiva, a gente inicia a abordagem fazendo eletrocardiograma, raio-x e o eco transtorácico, com avaliação subsequente com uma tomografia cardíaca e a ressonância cardíaca. O diagnóstico feito pela ressonância evidencia a diminuição da movimentação das estruturas pulmonares adjacentes durante o ciclo cardíaco, na presença de um pericárdio com espessamento regional ou global. Outros achados encontrados tanto na ressonância quanto na tomografia seriam aumento da espessura pericárdica e calcificação associada, dilatação da veia cava inferior, contornos ventriculares deformados com ou sem angulação do septo ventricular, realce tardio na ressonância, realce tardio do pericárdio na ressonância e alterações respiratórias no fluxo mitral e tricuspídeo, como a doutora Andréia também já tinha explicado. Falando do tratamento, depende muito se o paciente ele se encontra numa fase mais subaguda, precoce da pericardite constrictiva ou se ele já se encontra na fase crônica. Na fase precoce, o tratamento conservador ele é recomendado antes de se considerar uma abordagem cirúrgica. É muito semelhante o manejo, muito semelhante ao manejo da pericardite constrictiva. E se os pacientes não evoluem com melhora, com sintomas refratários e ainda persistem com realce tardio prolongado nas ressonâncias subsequentes, que deve ser avaliado para pericardiectomia.
Já na fase tardia, crônica da doença, a pericardiectomia é a única opção de tratamento definitivo. Os diuréticos são uma medida temporária e mesmo paliativa para aqueles pacientes que não são candidatos à cirurgia. Sempre deve-se pesar o risco-benefício, já que é uma doença, é uma cirurgia que pode levar muita morbidade para o paciente e até com uma mortalidade elevada. Pacientes com doença leve ou muito avançada devem ser reconsiderados, se deve valer a pena ou não fazer a cirurgia. Os pacientes que podem não se beneficiar da pericardiectomia são aqueles que têm uma pericardite constrictiva com sintomas leves e aumento leve a moderado da pressão venosa central, com pouco ou nenhum edema. Nesses casos, o risco provavelmente é muito maior do que o benefício do paciente com a cirurgia. Pacientes com pericardite constrictiva em estágio terminal, isto é, classe funcional 3 ou 4, evoluindo com síndrome edemigênica, ascite, caquexia relacionada à doença cardíaca, hipovolemia devido à enteropatia perdedora de proteína, índice cardíaco menor que 1,2, tem pouco ou nenhum benefício da pericardiectomia, e o risco operatório, com certeza, seria acentuadamente elevado. E pacientes que têm doença restritiva constrictiva mista, isto é, com acometimento tanto do pericárdio quanto do miocárdio, apesar da cirurgia, podem persistir com sintomas após a operação. Falando um pouco das formas anatômicas da pericardite constrictiva, a depender da maneira como é acometido o pericárdio, ele vai ter benefício, indicação ou não de fazer a cirurgia. A forma anular, que é essa primeira figura, a constricção pericárdica com espessamento do pericárdio ao longo dos sulcos ventriculares, atriais, com configuração normal de ambos os ventrículos e alargamento de ambos os átrios. Na forma lateral esquerda, a constricção pericárdica é ao longo do ventrículo esquerdo, com curvatura interventricular do lado direito. E a forma lateral direita é o espessamento pericárdio do lado direito, com flexão do septo interventricular para o lado esquerdo. Só um instantinho, doutora Amanda, fazendo uma pergunta para o pessoal de imagem. Vocês acham que esse paciente tinha qual forma dessas? Lateral direita ou esquerda? Você volta o slide? Eu passei? Não passei. Passei? Pode voltar. Aí. Parece essa forma lateral esquerda, né? Da terceira. Roberto? Eu concordo também, doutora. Lateral esquerdo. Na parede lateral esquerda, o pericárdio tem a maior espessura. E deixa dúvida com a forma anular, que é quando que a gente vê que o formato fica parecido com o nosso ventrículo direito. Mas se você vai enquadrar em uma, seria a lateral esquerda, onde tem a maior espessura pericárdica. Bom, nessas três formas, a indicação cirúrgica, a pericardiectomia parcial estaria indicada. Na forma que tem atrofia miocárdica e a forma global de constricção pericárdica, já seria contraindicado a pericardiectomia. A atrofia do miocárdio se caracteriza pela espessura do septo e da parede lateral menor do que 1 centímetro, que é o que o paciente tem, a redução do espessamento da parede no ciclo cardíaco menor do que 40% e a redução de massa muscular sobre o volume diastólico final menor do que 1. A fibrose perimiocárdica em forma global de constricção pericárdica também estaria contraindicada a cirurgia. E a última forma seria a forma global de constricção pericárdica com espessamento bilateral. Nessa forma, seria indicada a cirurgia. Que acha? Muda de ideia para atrofia miocárdica agora? Fala, Roberto. A gente estava tentando cortar para se enquadrar naquelas três, mas sem dúvida, a que melhor se enquadra seria a atrofia miocárdica em forma global de constricção pericárdica desses pacientes que o pericárdio é aumentado globalmente e tem atrofia miocárdica pelos critérios.
Andréa, concorda? Eu concordo, eu só acho que o desenho não está muito feliz, que no global os atos estão pequenos e diferentes do que a gente vê do paciente, né? Mas eu acho que ele tem especialmente dos dois lados e realmente tem discutivelmente. Só os atos que são maiores. É que nesse exemplo que a gente tem mais lesão ventrículo direito, aí o formato do VD ali não está semelhante. Mas eu acho que essa atrofia miocárdica também com a forma global. Vejam que a gente definindo por essa forma foi o que aconteceu quando nós internamos esse paciente para a cirurgia. A gente achou que ele tinha essa forma e achou que o risco cirúrgico era muito alto. Você tem essa correlação, doutora Amanda? E aí nós suspendemos, demos alta para o paciente e contraindicamos a cirurgia em janeiro do ano passado. Bom, lembrando que é um caso de uma recidiva de pericardite constrictiva, que seria uma reabordagem, e eles, nos estudos, mostram, inclusive nessa revisão da Mayo Clinic que a doutora mostrou, que após um ano após a primeira cirurgia, a mortalidade seria muito maior do que se fosse de uma maneira mais precoce a segunda abordagem. E a gente se encontra numa situação que está 10 anos após a primeira abordagem. Então, para finalizar, quem deve ser indicada a pericardiectomia são aqueles pacientes que têm a presença do aumento da pressão venosa jugular, necessidade de diurético-terapia e diminuição da tolerância ao exercício. E uma anatomia favorável, daquelas formas que eu mostrei previamente. E naqueles que não devem ser tratados são aqueles que têm uma forma precoce, oculta, ou aqueles pacientes que estão em classe funcional 1, pacientes que têm uma constricção transitória ou aqueles pacientes em que estão já em estágio terminal de doença. Muito obrigada. Excelente, doutora Amanda. Agora nós vamos ter que tomar a decisão se realmente a gente aceita essa indicação de achar que esse paciente tem uma atrofia, tem doença mais muscular, ou, na verdade, seria uma doença mista, né? Tem a constricção pericárdica, mas também tem uma doença miocárdica associada, que iria colocá-lo numa situação de risco cirúrgico muito alto. Então, vamos agora ouvir o clínico, doutor Fernando, depois eu vou pedir sua opinião, doutor Michael. Fernando, sua vez. Operamos ou não operamos o nosso paciente? Ele está esperando essa decisão hoje. Eu acho que tem alguns fatores assim que a gente pode levar em consideração, né, para os dois lados da balança, né. Inclusive, Amanda, parabéns pela apresentação, excelente. E uma coisa me chamou a atenção na sua apresentação quando a gente olha as referências sobre pericardite constritiva, né, que tu utilizaste muito bem, e é o que a gente tem, elas ainda são muito antigas, né? A gente não tem dados novos, não tem, é tudo estudos observacionais e depende dos centros, né? Quando a gente olha as maiores séries de casos dos Estados Unidos, ainda assim são poucos pacientes. Então é difícil a gente dizer para que lado que a gente tem que ir, a gente tem que usar tudo que a gente tem, né? O que me chamou a atenção assim, do caso e que me ajudaria a ir para um lado, e eu acho que eu iria, não sei se eu iria para o lado de uma nova intervenção, é o fato da ausência de uma grande resposta já com uma primeira intervenção, né? Embora ele esteja estável nesses anos, ele progride com uma atrofia ventricular, ele progride com aumento biatrial, já com presença de trombo, e talvez expor ele a uma nova cirurgia, com certamente o risco cirúrgico se eleva com uma nova esternotomia, talvez não vá trazer o benefício que ele precise, assim. Mas, ao mesmo tempo, se alguém tiver algum argumento melhor, a gente aceita, né? Porque justamente pela essa falta de dados mais contundentes que a gente possa se apoiar para tomar uma decisão dessa, né? A decisão é tão difícil que a gente está adiando ao longo do tempo, né? E essa decisão, esse adiamento provoca mais atrofia miocárdica ao longo do tempo, né? Esse músculo está aí apertado por conta do pericárdio, então é uma decisão bem difícil. O risco cirúrgico, com certeza, é elevado, não é igual ao dos outros pacientes sem atrofia miocárdica, mas certeza absoluta a gente não tem. Vejam que essa série que foi descrita, esse caso não deve ser operado. Eu fui até ver, que eu assisti no ESC 2019, teve uma palestra de um cirurgião que ele levantou essa questão desses tipos anatômicos. Só que na diretriz mais nova de pericardite, ele nem fala como se isso não existisse.
e ele não contraindica a cirurgia para essa forma de atrofia. Então, ficou uma coisa do passado, a diretriz de 2004, que fala sobre ela, e a diretriz, a última de 2014, se eu não me engano, 2015, nem faz referência a essa contraindicação da atrofia. Então, a gente fica numa situação bem complexa de decisão, né, porque o futuro do paciente é um paciente de 50 e poucos anos atualmente, né, está com 44, desculpe, está com 44 anos hoje, não tem indicação de transplante, está usando 4 comprimidos de furosemida, tem um padrão ecocardiográfico e de ressonância de uma pericardite, de uma constricção, mas também tem atrofia miocárdica. Então, a gente está aqui a ser balança. Deixa eu só pedir passar, você passa o microfone para a doutora André, senão a gente não a ouve. Fala, André. O fato da gente sempre associar a pericardite constritiva a uma causa de tuberculose, né? Mesmo que a gente não encontre um diagnóstico definitivo de tuberculose, o tratamento empírico, será que não diminuiria essa recidiva? Você sabe se existe isso na literatura? Na verdade, algumas vezes a gente já fez o diagnóstico de tuberculose do pós-operatório, mas tinha que ter uma inflamação persistente, né, coisa que não tinha na biópsia desse paciente, e a gente já tirou essa ideia da frente, André, pela falta da inflamação. Né, só era mais fibrose, né? Mais fibrose e calcificação mesmo. Doutor Maicon, quero ouvir sua palavra agora. Olha, eu estava aqui eu sou partidário da ideia do Dr. Fernando Scolari, eu acho que ele tem razão do ponto de vista de que a cirurgia tem os seus altos riscos, e fiquei me perguntando de que maneira a cirurgia poderia agregar, que parte do pericárdio ela conseguiria retirar, que benefício anatômico ou de função ventricular ela conseguiria agregar tirando, porque nós vimos que o VD ficou muito comprometido e a parede inferior, a parede posterior também está comprometida. Então, se o cirurgião só acessar a parede anterior, será que a gente vai trazer o benefício que a gente está esperando? Então, o custo-benefício da cirurgia, será que compensa? E por que não pensar agora num paciente em fazer triagem para transplante ou deixar em tratamento clínico para o momento mais adequado para o transplante? Ele tem tempo de vida ainda suficiente para isso. Eu sou partidário da ideia dele, eu concordo com o que ele disse. Desculpa. E a despeito da dose de diurético, ele está em classe funcional 1. Então, assim, se ele degringolar, progredir doença, acho que até listagem para transplante seria uma opção boa para ele, que ele é tão jovem, 44 anos. Sim, sem dúvida, são todas considerações bem relevantes. Agora, só falando sobre a técnica cirúrgica, normalmente o cirurgião opta em não fazer, isso é recomendado, não entrar o paciente extracorpóreo, então ele faz com o coração batendo a cirurgia, né, e retira a parte mais anterior do pericárdio, achando que com isso ele vai soltar o coração, que vai ser, então, perder essa constricção, né, vai se soltar. No entanto, muitas vezes o pericárdio é difícil de ser retirado. Tecnicamente, ele está muito grudado, ele não consegue retirar, e o coração batendo dificulta essa realização da retirada do pericárdio. Então, haveria a possibilidade de uma tentativa nova, no caso, fazer uma extracorpórea mesmo, parar o coração, ter uma possibilidade maior de ressecção e soltar, mesmo não sendo abordada a parede inferior. Eu não acho que seja totalmente descartável a ideia, mas isso tem que ser bem considerado realmente, porque o paciente não tem só isso, ele já tem uma atrofia miocárdica de longo tempo de evolução dessa pericardite constritiva. Eu juro que eu estou em cima do muro. Eu não sei realmente, na última vez que internamos, fui eu que decidi não operar e tirei alta para o paciente naquela data, mas porque ele ficou bem sem diurético internado. E agora estou querendo ouvir a opinião de vocês para refazer a minha decisão. Doutora Andréa. Assim, eu conversei com ele hoje, né, durante o exame, ele falou que ele está se sentindo bem, que ele não está limitado, que ele está... Realmente é classe funcional 1, ele não tem limitação. E, assim, hoje, na atual quadro clínico, e considerando essa atrofia e essa aderência tão importante do pericárdio, eu não abordaria. Excelente. Doutor Eduardo, quer dizer sua opinião? Não cirurgia. Ele disse não, acho que ele não quer operar o paciente. Doutor Tito, qual a sua opinião? Eu acho que se não tem uma capacidade de fazer uma cirurgia devido ao alto risco cirúrgico, né, se for uma cirurgia com
muito difícil de realização, que é o que parece, eu também deixaria em tratamento clínico, aguardando uma piora posterior, depois de um tempo. Ele é super jovem, 44 anos, e aí deixando para frente ver o que acontece. Mas é tão bom ouvir a opinião de todos, eu agradeço a todo mundo, porque realmente é uma decisão bem complexa a gente decidir não intervir numa pericardite constrictiva, que a gente sabe que ela é resolutiva em termos de insuficiência cardíaca. Agradeço demais a presença de todos. Os dois apresentaram muito bem, doutora Amanda e doutor Eduardo, parabéns aos dois. E vamos, então, encerrar. E, mais uma vez, parabéns ao doutor Ibrahim, que é o aniversário dele hoje. Mais uma vez, parabéns. É o Jedi, né, doutor Tito está falando aqui. Obrigada a todos, vamos encerrar.